Senhor presidente, vem a exame desta comissão projeto de lei de número 38, de autoria da senadora Lúcia Vânia, cuja emenda é transcrita acima. Emendar. Em seu artigo 1º, o PLS estipula que o auxílio financeiro proposto será de R$ 1.910.415.896, refere-se ao exercício de 2007 e tem por objetivo fomentar as exportações do país conforme critérios, prazos e condições previstos na lei. Os dois parágrafos do artigo definem as condições de repasse dos recursos. Os valores deverão ser entregues aos estados e ao DF e aos municípios até o 10º dia útil de cada mês, em parcelas iguais, e ocorrerão na forma fixada pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. O artigo 2º determina que as parcelas deverão ser proporcionais aos coeficientes individuais de participação de cada estado, discriminados no anexo do projeto. Já o artigo 3º prevê que, do total a ser distribuído, a União entregará 75% diretamente ao próprio estado e 25% aos seus municípios, na proporção de sua participação na distribuição da parcela do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Conforme o artigo 4º, do total a ser entregue, deverão ser obrigatoriamente deduzidos os valores das dívidas vencidas e não pagas da unidade federada. Uma vez realizada a dedução, os recursos deverão ser entregues mensalmente pela União em dinheiro ou por meio de títulos do Tesouro Nacional de série especial, inalienáveis, com prazo mínimo de vencimento de 10 anos, remunerado com taxa de juros igual ao custo médio das dívidas da respectiva unidade federada junto ao Tesouro Nacional. O artigo 6º, por sua vez, prevê que o Ministério da Fazenda definirá, em até 30 dias após a publicação da lei, as regras de prestação de informação pelos estados e pelo DF relativos à manutenção e aproveitamento dos créditos do ICMS pelos exportadores. O ente que não prestar as informações referidas ficará sujeito à suspensão do recebimento deste auxílio. Finalmente, o artigo 7º estipula que a lei entrará em vigor na data de sua publicação. Na justificação, a eminente senadora Lúcia Vânia ressalta que, desde 2004, a União, por meio de medida provisória, eu quero chamar a atenção aqui do senador Flecha Ribeiro, desde 2004, a União, por meio de medida provisória 193, institui o auxílio financeiro para fomento das exportações. Na ocasião, liberaram-se 900 milhões para estados e municípios. Contudo, segundo a autora, desde 2013, essa transferência deixou de ser regular, o que tem prejudicado a programação financeira de estados e municípios. O PLS, em análise, visa disciplinar esse auxílio à distribuição do FEX, num ano em que todos os entes federados passam por grave crise financeira. Esses recursos, eles são, obviamente, senhor presidente, recursos relacionados originalmente à Lei Candir. Nós estamos, inclusive, aqui no ambiente da Comissão de Assuntos Econômicos, chamando a atenção para a necessidade, e o senador Flecha Ribeiro está coordenando esse trabalho, para a necessidade de uma regra estável, permanente, republicana, até porque há uma decisão do Supremo Tribunal Federal determinando que o Congresso brasileiro, e não apenas o Senado da República, até o mês de outubro, possa regulamentar uma regra estável para a compensação aos estados brasileiros exportadores. Se não o fizer, quem fará será o Tribunal de Contas da União, e nós temos a expectativa que o senador Flecha Ribeiro, que é relator dessa matéria, possa oferecer o mais rápido possível à Comissão de Assuntos Econômicos um texto que possa espelhar a necessidade do país e a necessidade dos estados, de modo que nós possamos resolver essa situação em função daquilo que está determinado por ato do Supremo Tribunal Federal. É muito importante, então, que a gente não perca de vista a necessidade de termos uma regra permanente e estável.
Em boa hora, eu elogio a iniciativa da senadora Lúcia Vânia, porque anualmente essa compensação tem se dado por medida provisória na 24ª hora do ano. Portanto, esses valores, eles são valores anualmente arbitrados de maneira unilateral, e os estados exportadores, como é o caso, inclusive, do meu estado, o estado do Espírito Santo, eles têm sido, historicamente, fortemente sacrificados, porque não têm a sua compensação assegurada, como deve ser o caso também de outros estados federados, quero crer que o estado de Goiás, quero crer que o estado do Pará e tantos outros estados que têm que tem a exportação como fator importante no seu conjunto das suas rendas governamentais. De modo, senhor presidente, que elogiando a senadora Lúcia Vânia, nós estamos votando pela aprovação do projeto de lei do Senado de número 38. Não é a primeira vez que a senadora Lúcia Vânia apresenta essa importante iniciativa, fez isso em anos anteriores, e ela incansavelmente, de forma resiliente, apresenta mais uma vez esta proposta que é muito importante. E nós não estamos aqui tratando de qualquer tipo de favorecimento ou qualquer tipo de privilégio, e sim de um direito que está facultado a esses estados em função da desoneração, que foi uma medida absolutamente acertada. Não tem e não faz sentido um país que quer ter uma presença forte e relevante no mercado internacional exportar imposto. Mas, para isso, foram criadas regras de compensação, e essas regras de compensação, elas têm sido editadas por medidas provisórias, e esse tipo de improvisação, acho eu, que não faz e não tem o menor sentido. Portanto, diante do exposto, nós estamos votando pela aprovação do projeto de lei de número 38 de 2007, com as seguintes emendas. Dá-se ao parágrafo 2º do artigo 1º a seguinte redação: as entregas de recursos ocorrerão na forma fixada pelo regulamento, observado o disposto no artigo 6º. No parágrafo único do artigo 3º, o PLS de número 38, substitua-se a expressão da parcela do ICMS pela expressão da parcela do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Dá-se ao caput do artigo 6º do PLS a seguinte redação: são ajustes meramente técnicos e pontuais que, obviamente, não alteram o sentido para lá de meritório da iniciativa da eminente senadora Lúcia Vânia. Dá-se ao caput, portanto, do artigo 6º a seguinte redação: o regulamento definirá em até 30 dias, a contar da publicação desta lei, as regras de prestação de informação pelos estados e pelo DF sobre a efetiva manutenção e aproveitamento de créditos pelos exportadores, a que se refere o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A da Constituição Federal. Ou seja, o que estamos tratando aqui está consagrado na Constituição Federal e, lamentavelmente, ano a ano, os governos, eles têm feito essa determinação constitucional através de medida provisória, o que é absolutamente inadequado com aquilo que determina a Constituição. Haja visto, inclusive, o que decidiu o Supremo Tribunal Federal já no finzinho de 2016. Cumprimentando a senadora Lúcia Vânia, como relato esse projeto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores.